Eu tava vendo que roupa que eu ia colocar por causa do fundo aqui em casa, mas ficou eu vou de preto, que é mais. Da qualquer fundo tá bom. Beleza, boa noite. Estamos ao vivo, transmitindo aqui para o Face. Estamos hoje com o professor doutor Elton Costa. Elton Costa, né? Elton Costa, bem curtinho. Elton Costa. Você sabe que tem uma regra para participar aqui do Enigmas, que é ter o É, Costa no nome, né? né? O Cristiano é Costa, você sabe disso, É né? verdade, Cristiano É Costa. Costa. O Luciano, que vai participar hoje, já participou de muitos eventos, ele é Cristiano Costa. Aham, É regra, tem que ter Costa no nome. E tá te digo mais uma certo. coisa, se for vascaíno, aí vira VIP. Não, aí não deu jeito. Entendeu? Entendeu? E é bom que a gente tem o sobrenome igual, vem com a roupa igual também. Tá tudo certo. Isso aí, isso aí. Esperando um pouquinho as pessoas entrarem, né, para a gente começar o nosso bate-papo. Hoje é sobre o. Eu vou botar um nome aqui que vai aparecer, eu coloco jornalistas na Segunda Guerra. Põe o que você colocou no próprio slide lá, o funcionamento do jornalismo na Segunda Guerra, que você colocou. Pode ser o mesmo. Jornalismo na Segunda Guerra. É que tem Uhum. esse curtinho aqui para aparecer. Então, beleza. Boa noite aí, o pessoal que já está nos prestigiando. Domingo é sempre bom, né? Um horário bom, domingo à noite, para a gente Opa. fazer esses eventos. Deixa eu ver se eu tenho que compartilhar em mais algum lugar. Esse iniciozinho o pessoal está acostumado, sabe? Que eu tenho que pegar e compartilhar a nossa live em alguns grupos. Então, enfim, acho que a gente pode começar a conversar enquanto isso. Então, vamos lá. Elton foi apresentado, né, para um amigo em comum que já esteve aqui com a gente, batendo papo, o historiador, historiador Cristiano, responsável lá pelo Museu dos Expedicionários no Paraná, em Curitiba, que é o melhor museu dos expedicionários no Brasil, na minha opinião. E eu pedi para ele fazer algumas indicações de pessoas para trazer aqui para o grupo, e ele me indicou aí o professor, doutor Elton, com um tema que eu fiquei fascinado, porque eu nunca vi alguém falar sobre isso, que é o jornalismo na Segunda Guerra. Como a sua área de estudo é comunicação, né? Você Sim, sim. fala um pouquinho do seu currículo, só para a gente fazer uma introdução, só para o Pois pessoal é, eu, acompanhar. eu, eu, eu sou por formação, jornalista por formação, trabalhei 15 anos em redação, tenho essa cara de mais novo aqui, mas já estou há algum tempo no trecho aí. E depois eu fiz uma especialização em letras, fiz um mestrado em comunicação na Unesp em Bauru, depois eu fiz um doutorado em Curitiba, depois eu fiz todos na área de comunicação. E depois eu Uhum. fiz um pós-doutorado em História na Universidade Federal do Paraná e, por último, agora eu fiz uma especialização em Arqueologia. Arqueologia, que fascinante, hein? Uhum. E aí, a partir disso, foi nascendo esse interesse, né? Eu venho de uma família, não tenho militares oficiais na família, a gente costuma dizer que os Costas sempre foram soldados nas guerras. Então, na Guerra do Paraguai, eu tenho tataravô, três tataravôs que lutaram na Guerra do Paraguai, Uhum. dois eram voluntários da pátria, um era Paraguai também. Tenho depois, na Revolução de 32, tem tio avô. Na Segunda Guerra, tem meu avô que foi convocado, mas não foi para a guerra, ficou na fronteira do Brasil com a Argentina. Aí depois eu tenho meu pai, que é policial militar aposentado agora, no Mato Grosso do Sul. Eu sou de Bacana. Mato Grosso do Sul, sou de uma cidade chamada Dourados, Mato Grosso do Sul. É. E fui criado em Ponta Porã, que é a fronteira seca entre o Brasil e o Paraguai, e coincidentemente foi muito perto de onde a Guerra do Paraguai começou, na colônia militar de Antônio João, dá uns 100 quilômetros, e É. muito perto de onde a guerra terminou, onde mataram o Lopes, que foi a 30 quilômetros de Ponta Porã. Então, Bacana. eu tive esse interesse por assuntos militares, né? Não quis servir o exército, mas acabou que, por algum motivo, fui voltando-se para a área militar, para os estudos de jornalismo e assuntos militares, especificamente o caso da Segunda Guerra Mundial e mais especificamente ainda no caso do Brasil. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, de maneira mais ampla, né, da Segunda Guerra Mundial de modo geral. Sim.
Estou respondendo aqui o pessoal que já está dando boa noite aí, Opa, boa vamos noite lá. a todo mundo, Leandro, Boa noite, pessoal aí. Bruno, Vânia, maravilha. Domingo é sempre bom a gente falar de Segunda Guerra, né? Hoje teve. Hoje tem de tudo no grupo, né, Elton? Hoje o Cristiano, nosso amigo, se envolveu aí num bate-boca com alguém muito desconhecido no grupo, que foi divertidíssimo. Ele de madrugada me mandando mensagem: Marcelo, quem é esse cara? Você conhece? Esse cara é stalinista. O cara tá defendendo Stalin. Eu falei, pô, Cristiano, deixa o cara defender Stalin, meu Deus. Esse é um assunto, né, Marcelo, que ele está voltando agora com um pouquinho mais de força. Nas últimas 3 semanas, tenho acompanhado em vários grupos, né? Tem os dois lados, tem o pessoal tentando relativizar um pouco a política do Stalin, e tem outro pessoal que fala que não, né, foi tão ruim quanto as demais políticas que a gente teve durante o século XX, né? Então... eu acho assim, que o nosso papel, quer dizer, eu não sou historiador, né, você não é historiador no seu título principal. Em 1 ano e meio serei historiador também, terminando a faculdade de História também. Parabéns. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que a gente tem a obrigação de tentar ensinar a história no melhor da nossa capacidade, né? Isso quer dizer ensinar, inclusive, o que foi Stalin para a União Soviética e para o mundo, né? Faz parte. Muita gente realmente não entende no grupo, em todos os grupos, né? No modo geral. Existe muita desinformação, né? Então, você sabe que eu considero um pouco de missão falar sobre nossos pracinhos, nossos heróis, que eu acho que a história é muito pouco conhecida. Falar um pouco sobre Stalin e o que foi o governo pós-guerra, né, do Stalin. Eu digo assim... Pré-guerra também, né? E pré-guerra também. Aqui na região onde eu moro, no Paraná, moro em Ponta Grossa, no Paraná hoje, né? E a gente tem algumas colônias de imigrantes que vieram para cá, entre eles os ucranianos. Os ucranianos odeiam o Stalin, né? Porque no pré-guerra, os parentes deles que tinham ficado lá na Ucrânia sofreram muito, né? Então também tem isso. Sem dúvida. Eu frisei o pós-guerra, mas no sentido de que na pré-guerra ele teve um papel fundamental, né, na vitória sobre o eixo. Então, foi um mal necessário. Mas eu acho que eu acho que de certa forma isso apagou tudo, ou encobriu, né? Apagou não, porque não tinha sido, mas encobriu tudo que ele veio a fazer depois, né? Então a gente tem que mergulhar um pouco na história e entender isso, né? Não pode... Exatamente. Tanto que os americanos tinham até o apelido, né, o tio Joey, né? Então até os próprios americanos achavam que sim, eles precisavam muito dos russos para poderem lutar no fronte oriental. Mas vamos falar dos nossos pracinhas, né? Vamos lá. O assunto hoje é mais agradável, né? Falar dos nossos pracinhas, que eu acho que a gente tem que fazer esse resgate histórico, né? Colocar eles no lugar deles, né? Lugar de heróis, de homens e mulheres sofridos, que foram um destino incerto, né? Riscaram a vida e lutaram pelos nossos valores, né? Pela liberdade, democracia e pelo nosso país. Então a gente tem que colocar isso no seu contexto real. Então, eu pedi para você se apresentar, porque eu queria entender, eu falei, eu nunca conheci alguém que se interessou no jornalismo de guerra. Você é o primeiro. Então, eu queria entender por quê, o que tem de fascinante no jornalismo de guerra? Eu acho que a história, de modo geral, dos correspondentes de guerra, né, ela é uma história que ela se confunde com as próprias guerras, né? Então, a gente pegar lá no comecinho, lá na Crimeia, né? Então, o primeiro correspondente que a gente tem é lá na Crimeia, né? Que é o Howard Russell, e ele vai ser o primeiro cara que vai começar a cobrir guerra. Você tem lá, lógico, as crônicas romanas, etc., mas como jornalismo, profissão cobrindo guerra, desde a Crimeia, que a gente costuma considerar. Desde a Crimeia para cá, a gente tem jornalista em todo quanto é guerra. Só que no caso das guerras, a gente tem uma característica bastante relevante, que é o seguinte: a imprensa que nasce com esse valor de liberdade, com esse valor de isenção, etc., várias características do jornalismo, em época de guerra, esses valores eles são suprimidos, eles deixam de existir. Né? Por quê? Porque o jornalismo se torna uma arma de guerra. Né? Então, o jornalismo ele é uma arma de guerra, em época de guerra ele é uma arma de guerra. Né? Então, nesse sentido, você tem os jornais e os jornalistas de cada país que se envolve em cada guerra, né? A Segunda Guerra é um exemplo que a gente está conversando aqui hoje, mas em todas as guerras, a imprensa ela vai se tornar uma arma de guerra também. O convencimento dos soldados a continuarem lutando, para o fronte interno a continuar apoiando aquela guerra.
Então, nesse sentido, isso desperta um interesse de como os discursos são construídos, de como as notícias são escritas, né? Então, nesse sentido, com certeza é um assunto que me chamou a atenção desde quando eu pensava em ser jornalista lá atrás, né, 16, 17 anos. Eu já comecei a ler muito sobre isso, comecei a ver, falei assim, puxa vida, né? Então, toda a guerra, o jornalismo exercia um papel importante. Então, acho que posso me dedicar a estudar isso. E foi assim que eu comecei os estudos e não parei mais, né? E aí a gente começa, no caso da Segunda Guerra Mundial especificamente, você tem várias notícias que são feitas para que a guerra continue, e tem várias notícias que não são dadas, porque o silêncio também é uma forma de comunicação. Então, você não dá a notícia, porque se você der essa notícia, pode prejudicar as tropas, né? Ou pode prejudicar a política de guerra, né? Então, nesse sentido, a gente tem vários exemplos durante a Segunda Guerra Mundial que você vai encontrar o jornalismo exercendo esse papel de arma realmente, né? Tanto de convencimento quanto de incentivo. Entendi, interessante isso. Mas quando a gente fala especificamente da FEB, o que nós tínhamos, né? Tivemos soldados, jornalistas, como é que foi isso? Pois é, aqui no Brasil a gente tem que lembrar que desde 1930, o Getúlio Vargas, quando ele assumiu o poder, ele já tinha um pouquinho de autoritarismo. Em 1937, né, em 37, esse autoritarismo vai se consolidar em uma forma de governo que é o Estado Novo. Então, o controle aos jornais no Brasil, ele era muito intenso. Tá? Ele é um controle que você vai exercer de maneira ferrenha. Ah, mas como o governo fazia isso? Bom, se você criticar o governo vai barrar sua cota de papel, por exemplo. Tá? Então, naquela época, é isso que ele fazia. Ah, criticou o Vargas, corta o papel. Cortou o papel do jornal impresso, e aí? Né? Como faz? Isso sem contar que ele perseguia jornalistas também, tá? Ele perseguia jornalistas também. O próprio Rubem Braga, que foi um dos correspondentes a ser enviados à Segunda Guerra Mundial, ele tem uma história interessante, porque a família dele, quando o Vargas foi assumir o poder, ele era de uma família bastante influente em Minas Gerais. Então, quando o Vargas vai assumir o poder, a família dele fica contra o Vargas. E aí o Vargas assume o poder. E aí o Vargas se vinga da família dele, né, de forma indireta, né, com os poderes próximos ali, os representantes do Vargas que viviam próximos da família. Então acontece com isso que a família dele perde posses, enfim, né? E o Rubem Braga se torna um crítico muito ferrenho do Vargas em alguns momentos da história, né? E aí, por ele ser contra o Vargas, ele vai ser perseguido, ele vai ter momentos que ele vai ter que fugir, vai ter momentos que ele vai mudar de um estado para o outro, vai encontrar refúgio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e só não vai ser preso porque o Cordeiro de Farias, que era governador do Rio Grande do Sul, interventor, ele não deixa, fala assim, não, enquanto você estiver aqui no Rio Grande do Sul, o Vargas não vai te prender, você é meu camarada. Né? Mas por várias vezes ele tem que fugir e escrever com pseudônimo nos jornais para não ser preso. E aí isso surpreende muito quando ele vai para a FEB, porque deixaram o Rubem Braga ir para a FEB, o cara que era crítico ao governo. Mas ele vai porque o jornal dele tinha um poder de barganha muito forte com o governo, e acabou que o dono do jornal falou assim, vai o meu melhor jornalista. O meu melhor jornalista é o Rubem Braga. Ponto final. E aí ele vai. Né? Então a gente tem um controle de imprensa, né, durante o Estado Novo. E né, quando a gente chega lá em 1942, a gente tem, quando o Brasil declarar a guerra contra o eixo, esse controle ele vai dar uma abrandada, porque enquanto o Brasil estava neutro no conflito, enquanto não tinha acontecido Pearl Harbor, que foi um fato determinante para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, você tinha as agências internacionais abastecendo os jornais brasileiros. Então você tinha a agência alemã, a agência italiana, você tinha várias versões da mesma guerra contadas por agências de comunicação de fora. Né? Sempre, lógico, sob censura do Estado Novo. Né? O Estado Novo, essa versão alemã aqui pode sair. Não, essa aqui está meio pesada, pode ser que os caras entendam que nós não estamos mais sendo neutros. Então essa aqui não sai. E assim eles iam levando o cotidiano. Aí quando o Brasil declara guerra, aí acabou a neutralidade, aí o Brasil não recebe, não publica mais material das agências do eixo,
e começa a se dedicar simplesmente às agências, principalmente às agências norte-americanas, né? E aí você tem o Brasil entrando na guerra, no primeiro momento com agências, até 1944, as agências é que vão mandar noticiário para cá. Aí sim, quando cria-se a FEB, começam a falar que tem que mandar jornalista, né? Até então, não que o Brasil não tivesse enviado jornalistas para a Segunda Guerra antes dos correspondentes dos jornais comerciais. Eles enviaram, só que eram assessores de imprensa do governo. E aí deu um probleminha lá, que o Tassilo Mitti que conta, né, que foi um fotógrafo e jornalista brasileiro, que diz o seguinte, que em algum momento na Itália, dos correspondentes enviados, 2 dos redatores, que eram para escrever as notícias, começaram a ter problemas com álcool na Itália, com vinho. E aí esses caras são chamados de volta, são censurados pelo Mascarenhas de Moraes e obrigados a voltar para o Brasil. E aí quem fica lá, são 2 nomes que vão, para quem acompanha a FEB, não são nomes estranhos, é o fotógrafo oficial da FEB, o Horácio Coelho, né? Esse é famosão, assim, eu calculo que uns 75% a 80% das fotos da FEB foi ele que tirou, né? É uma pessoa, é um senhor já tinha passado, estava chegando nos 60 anos já quando foi para a Segunda Guerra Mundial cobrir. E depois quem fica também por lá é o Fernando Stamato. O Fernando Stamato era um paulista, filho de italianos, o pai dele era cinegrafista e ele acabou seguindo o ofício do pai e acabou indo para a Itália também. Esses 2, como representantes do Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, representantes do Estado Novo, vão ficar por lá. Né? Vão ficar por lá porque não deram problema, mas aqueles que deram problemas foram enviados para cá. E aí, com uma pressão gigante, você consegue mandar correspondentes dos jornais comerciais no segundo escalão, no terceiro escalão da FEB. Entendi. Você falou um troço que me chamou a atenção. Eles eram repórteres, eram fotógrafos, né? Também, não é isso? Naquela época, a gente tem que lembrar que era um período totalmente diferente desse nosso aqui, né? Você tinha como grandes astros da comunicação cinema, a televisão, algumas experiências começando ainda na Europa, pouquíssimo restrito, rádio, bastante forte, né? E jornais impressos. E aí, no caso dos jornais impressos, a gente tinha o pessoal que não é igual hoje, que hoje na redação, cara, você tem que tirar foto, você tem que editar, você tem que filmar, você tem que escrever, tem que fazer um monte de coisa, tá? Agora, naquela época, não. Naquela época ali, você tinha o pessoal trabalhando exclusivamente para uma função. Essa quebra vai começar a acontecer na própria Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, o Horácio Coelho ele só fotografava, tá? O outro, o Tassilo Mitti, que vai ser enviado em fevereiro já de 45, ele vai tirar foto e escrever, tá? O Rubem Braga vai só escrever, tá? O Joel Silveira vai só escrever, tá? Então, você tem nesse momento esses jornalistas aí fazendo uma função única dentro da FEB, tá? Então, só para a gente ter uma noção assim, nos outros exércitos também você tinha as funções muito, muito reservadas, tá? Você tinha as funções muito definidas, digamos assim. Então, você tinha o cara que escrevia, tinha o cara que fotografava, tinha o cara que filmava, enfim, tá? Então, você tinha essas funções totalmente definidas. Bom, o Marcelo disse que já está voltando, ele está travado, ele falou, mas eu continuo para vocês. Então, só para a gente ter uma noção, assim, enquanto o Marcelo volta ali, nós temos também, no caso alemão, por exemplo, em português seria alguma coisa como companhia de propaganda, né? A PK, né? Propagandien-Kompanien, o alemão não é um dos melhores. Mas então, você tinha, só avisar o Marcelo que eu estou segurando aqui para ele. Só avisar ele aqui. Então, avisado, Marcelo. Então, você tinha essa companhia de propaganda, no caso dos alemães, que ela tinha uma função exclusiva de abastecer todos os meios de comunicação do eixo. Tá? Então, você tinha um pessoal que filmava em cores, inclusive, que era algo que para a época era totalmente diferente.
Você tinha os fotógrafos, e aí fotógrafos que fotografavam com máquinas menores, com máquinas maiores. Você tinha o pessoal que escrevia os textos de redação para conteúdo de jornal, o pessoal que fazia textos exclusivamente para rádio. Enfim, você tinha uma série de profissões ali dentro da companhia de propaganda alemã que serviam para abastecer, como nós dissemos, os países que ainda estavam neutros e mesmo para fazer propaganda interna dentro das localidades ocupadas. O diferencial desses caras que eram treinados pelos alemães para os correspondentes aliados era o seguinte, é que no caso dos alemães eles eram treinados também em táticas militares, então eles sabiam atirar, sabiam armar e desarmar a bomba, sabiam combate corpo a corpo, né? Então se o bicho pegasse eles poderiam também lutar ali no braço contra os inimigos, tá? E isso acabou acarretando e afetando essa companhia de propaganda de forma muito pesada. Por que de forma muito pesada? Porque eles tiveram 30% de baixas. Tá? Isso é um percentual alto, porque se aproxima muito das baixas da própria infantaria alemã. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que o negócio era disputado. E aí, quando os brasileiros eles começam a enviar correspondentes lá para a Segunda Guerra Mundial, vocês têm que pensar o seguinte, que os alemães estavam na guerra desde 19, então eles sabiam muitas técnicas de comunicação, eles tinham pesquisas em comunicação, inclusive já para a época. Se eles chegassem em uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era mandar alguém para as estações de rádio dessa cidade e para alguém que falasse o idioma daquele local. Se fosse, por exemplo, na França, eles iam pegar um soldado alemão ou um soldado francês que era colaboracionista para falar para a população francesa sobre as tropas, falar bem das tropas alemãs, para que eles não reagissem. Né? Então, eles eram uma companhia, eram uma companhia que era muito mais treinada. Quando os brasileiros vão, os brasileiros começa que mandam jornalistas civis, né? Então, esses civis, eles não têm muito trato militar, né? O Joel Silveira, por exemplo, que foi um dos correspondentes, ele disse que ele misturava os uniformes, ele não sabia a patente dos oficiais, né? Então ele teve que aprender tudo isso na prática, né? Então, mas é lógico que os oficiais relevavam isso, né? Seguravam as pontas ali e relevavam, tá? Fora isso, a gente tem também correspondentes que não eram brasileiros, correspondentes que eram americanos e um inglês cobrindo a FEB junto com os correspondentes brasileiros, né? No caso dos americanos, eles já vinham cobrindo a guerra também há algum tempo, desde a entrada americana na guerra, né? Então, o Marcelo está voltando aí. Marcelo, nos escuta? Escuta aí, chefe. Eu tive que voltar no meu celular, porque deu uma pane aqui. Tá me ouvindo, Aldo? Estou te ouvindo tranquilo, fique tranquilo. Eu estava contando aqui da companhia de propaganda alemã, que era uma companhia que era treinada como soldado, sabe? Eles não, diferentemente dos brasileiros que mandaram civis, eu contava aqui, eles mandaram soldados lá mandaram pessoas treinadas na arte da guerra também, né? E os caras sabiam atirar, desarmar a bomba, armar a bomba, e eles estavam em guerra desde 39, né? Mas tinham um treinamento anterior ainda. Então, os jornalistas alemães que foram para a Segunda Guerra Mundial, primeira coisa é que eles foram recrutados nos jornais, né? É o seguinte, você está sendo convocado para o exército, e se você não aceitar, você vai ser deportado. Então o cara aceitava, né? Não tinha outro jeito. E aí, quando esses caras, um fato interessante que eu comentava também aqui, é que quando os alemães chegavam em uma localidade, a primeira coisa que eles faziam era tomar conta da rádio do local. Então, primeira coisa, né? A infantaria está avançando, eles já tinham um mapa, tipo, ali a rádio é em tal rua, manda os caras para lá. E aí eles já tomavam a rádio, levavam alguém que falasse o idioma local, né, que podia ser um colaboracionista ou um próprio soldado alemão treinado no idioma, e a partir dali eles transmitiam o noticiário deles, já, ninguém reaja porque, né, os alemães estão chegando, nós não queremos confusão, aquela conversinha fiada. Né? Então eles eram bem treinados nesse sentido. Né? Eu acredito que dentro da parte da profissionalização dos jornalistas dentro da Segunda Guerra Mundial, o exército alemão tinha uma profissionalização
maior nesse sentido, né? E por conta disso eles tiveram baixas também aí que beiravam 30%, essa companhia de propaganda alemã, que é muito próximo da infantaria, né? Então proporcionalmente morreu tanta gente que era jornalista quanto que era infantaria no caso dos alemães. E no caso brasileiro não, você pega os caras que eram os famosos na época nos jornais, e esses caras é que vão cobrir a Segunda Guerra Mundial, né? Então, por exemplo, você pega no caso do jornal o Globo, o Egídio Schiff, ele era famoso, ele era gaúcho, morava no Rio de Janeiro, e ele vai cobrir a Segunda Guerra Mundial, e também era um cara que era vigiado pelo Estado Novo, porque ele era muito próximo do Partido Comunista Brasileiro. Então o Estado Novo vigiava o cara de perto ali, e é um cara que mesmo assim Roberto Marinho fala, ó, esse aqui que vai, tá bom? Beleza? Vargas, aí o Vargas mande quem você queira, né? E aí você tem o Rubem Braga, tem o Joel Silveira, tem outro cara chamado Raul Brandão também, que é bastante importante. Ele também já beirava 60 anos quando foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha sido um dos poucos jornalistas brasileiros que tinha feito cobertura da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha estado na Alemanha em 1915, só que quando ele voltou da Alemanha, a Alemanha estava ganhando a guerra naquela época, né? Então ele voltou meio impressionado, assim, tipo, nossa, os alemães acho que vão ganhar a guerra, tal. Aí quando quando o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, ele, lógico, fica contrário aos alemães. E aí ele pede para ir para a Segunda, ele era chefe de redação. Ele pede para ir cobrir a Segunda Guerra Mundial como uma forma de, tipo, olha, na Primeira Guerra eu fiquei falando que os alemães iriam ganhar, agora eu quero ficar contra os alemães e vou usar meu trabalho para isso. E ele vai para a Segunda Guerra Mundial como uma forma, tipo, desforra, né? Agora eu quero ver, agora os alemães não vão ganhar, eu vou lutar contra eles, né? Então, cara, isso daí, assim, eu vejo que a gente teve 11 jornalistas cobrindo a FEB de maneira fixa. E eu acho que dava um filme, sabe? Porque são 11 figuras, assim, cada um tem uma história, né? Cada um vem de um local. A gente tem, como eu comentava antes também, americanos cobrindo os brasileiros, né? Então, e americanos que falavam muito bem o português porque tinham morado no Rio de Janeiro por um tempo, como representantes de agências internacionais, né? Então você tem o Bugley, você tem um pessoal assim que manjava muito de português. E tinha um inglês também, que era um inglês nascido no Brasil, né? Foi filho de inglês, nascido no Rio Grande do Sul, que era o Francis Hallowell, mais conhecido como Chico da BBC. Né? Os brasileiros já mandaram um Chico ali, né? Então é coisa do certo, né? E aí esse Francis Hallowell, ele tentou se alistar quando a guerra começou no exército britânico, ele queria lutar como membro do exército da rainha, mas ele não foi aprovado nos exames. E aí acabou que ele foi convocado, falou assim, a gente precisa de alguém que fale português e inglês para fazer uma programação a partir de Londres, transmitindo as informações para o Brasil. E aí ele é recrutado como membro do serviço inglês da BBC. E aí, quando tem a Segunda Guerra Mundial e o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial, ele é escalado para fazer a cobertura a partir de 1944, não mais dos estúdios da BBC em Londres, e sim no fronte da Itália. E ele tinha todo um aparato para gravar, cara. Pensa, hoje a gente grava com o celular o negócio, né? Na época ele tinha uma carretilha assim que ele colocava no Jeep com um aparelho para gravar disco. Então ele gravava os discos, né? Tinha o microfone, gravava os discos, entrevistava o pessoal, pegava esse disco, botava no envelope, mandava para Florença ou Firenze, tá? Você mandava para lá e dali o serviço da BBC mandava para Londres, de Londres para o mundo, né? Então assim, era um trabalho, cara, era um trabalho, né? E é lógico que como ele tinha que ter todo esse recurso para poder transmitir, ele não estava todos os dias no front, porque imagina você subir com um jipe, com a carretilha embaixo de morteiro alemão, não dá. Né? Então ele acabava que por pegar a matéria dos colegas e por entrevistar soldados que estavam voltando para a retaguarda. Né? Mas é um trabalho interessante também. Agora, Elton, você disse que tinha separado alguma coisa para tentar mostrar, né? Pois é, deixa eu ver se eu encontro fácil aqui. Na verdade, foi um materialzinho rápido, que eu separei algumas coisas assim de modo geral da Segunda Guerra Mundial, algumas notícias que o pessoal falou e outras que eles não falaram porque foram proibidos de falar, né? Então eu vou separar, já mostro aqui.
mas é um materialzinho que eu separei aqui para a gente conversar. Tá? Então, a gente tem, deixa eu pôr aqui na tela. Enquanto eu coloco aqui, deixa eu baixar ele aqui. Achei. Acho que consegue ver tranquilamente aí. Não, ainda não apareceu não. Eu estou vendo se eu tenho como mudar o layout aqui. Você já está compartilhando? Já coloquei para compartilhar. Foi? Localizei. Tá chegando. Agora sim. Pronto, agora já estamos vendo aí. Então a gente tem o seguinte, né? Você tinha uma censura muito grande na Segunda Guerra Mundial, isso é característico assim das guerras a partir da Crimeia para trás, né? Então eles adotaram o mesmo sistema de censura de 1914, ou seja, primeiro você tem uma censura que é feita no próprio campo, ou seja, você escreve o texto, passa para o censor mais próximo, o censor mais próximo encaminha para o quartel-general, o quartel-general autoriza para sair do país ou não. Tá? Então, a primeira coisa que você tem é isso aí. A Inglaterra tinha um sistema de censura muito mais forte do que os outros países. Tá? Os franceses, antes de serem invadidos, eles não davam muita atenção ao sistema de censura, porque eles não achavam, na verdade, não sei, eles foram pegos de surpresa, talvez. Pô, a Alemanha invadiu a Polônia, por que nem invadir a França, né? Tinha algumas regiões de disputa, mas, não, os caras não vão invadir. Aí depois, quando invade, eles falam, a gente vai ficar amigo dos alemães por um tempo aqui, né? Aí De Gaulle tem que vazar. Mas você tem um colaboracionismo francês com os alemães no começo, né? Aí, quando eles tentaram organizar o sistema de censura deles, já tarde demais, já não dava mais tempo. Né? Os alemães já tinham tomado conta. E aí a Alemanha tinha um sistema de transmissões muito bom, né? Transmitia para o mundo inteiro por várias agências, tá? Então eles mandavam, para você ter uma ideia, tem um colega que estuda jornalismo, algumas representações de jornalismo aqui no sul do Brasil, o Wilson de Oliveira Neto, e ele mostrou esses tempos atrás aí vários jornais escritos para a comunidade alemã de Santa Catarina, escritos em alemão, feitos pelas agências lá de Berlim, cara. Tipo, os caras mandavam conteúdo para sair das colônias alemãs aqui do sul. Então, tipo, pense, hoje no trabalho, naquela época, os caras eles conseguiam fazer chegar a informação para esses caras também. Né? Então, né? esse era o exemplo. Eficiência alemã, né? Tinha uma eficiência grande ali. Tá? Então, a Alemanha no começo, quando muitos países não tinham entrado na guerra ainda, eles deixavam os correspondentes ficarem em Berlim, lógico, né? Só mostravam o melhor da guerra. Levavam os caras para excursões, né? Levavam os caras para dar aquele passeio. E aí, no meio disso, olha só, viu como que o nazismo é legal? Olha só, viu? A gente trata bem as pessoas. Mas é lógico que por trás disso não estavam um pouco se importando, né? Todos os cargos de comunicação na Alemanha foram preenchidos por jornalistas profissionais, né? E era isso, ou era deportação. Como eu disse, eles recebiam treinamento para combate também. Tá? Depois esses slides eu posso te mandar, Marcelo. Você pode mandar nos grupos depois também, para o pessoal ter, para checar depois. Legal, ótimo, bacana. Tá? Não tem problema não. E aí também a gente tinha no Reino Unido, você tem uma ideia de como que o negócio era complicado. Na Alemanha, a maioria dos cargos, ou quase todos eles, preenchidos por profissionais da notícia, por profissionais da imprensa, por profissionais da propaganda. No Reino Unido, nos cargos de censores, dos 999 censores, só 33 eram profissionais. Todos os outros foram colocados, pegaram do exército, os caras que escreviam, que liam melhor um pouquinho, que destacavam, e botavam os caras lá. Tá? Por conta de mentiras na Primeira Guerra Mundial, a imprensa britânica ela foi muito desacreditada, tá, no começo da guerra, porque, né, quando eu falo mentira na Primeira Guerra Mundial, é mentira mesmo. Tá? Por exemplo, os caras falarem que os alemães faziam sabão com corpo de soldado aliado. Tá? Mentira, negócio pesado. Se a gente fala em fake news hoje, naquela época já tinha. Tá? Então... Né? E os alemães falavam também que os aliados pegavam os olhos das crianças e colocavam em baldes, cara. Tipo, meu Deus, né? Sério, era um negócio assim que você tinha, era esse nível de mentira. Então, por conta disso, se é para falar fake news, vamos falar sério, de verdade, né? Fazer um negócio pra valer, né, pô?
Exatamente. Então, por conta disso, a imprensa, né, na Segunda Guerra Mundial, a britânica, principalmente, ela era muito desacreditada. E essa história do sabão para cavalo que eu falei, só Uhum. foi, aliás, do sabão de corpo humano, só foi É, desfeita em 1925, 7 anos depois aliás, 6 anos depois do final oficial da guerra. Então, tipo, né, você tem todo um problema ali. E aí tinha interessante. notícias que não saíam, né? Por exemplo, eu coloquei ali, ó, 40 mil mortos nos bombardeios a Londres. A imprensa britânica era proibida de noticiar os bombardeios. Enquanto Uhum. noticiava, era assim, ó, destruiu tal prédio em tal rua e ponto. Não falava quantas pessoas tinham morrido, nem Entendi. nada. E a Para gente tem que apavorar, pensar, né? não para apavorar, e para a gente tem que pensar ainda também que tinha os distúrbios internos. O que é distúrbio interno? Bom, você explode sei lá, um mercado, tem um monte de produtos, não tem? As pessoas vão Uhum. saquear esses produtos, né? Mas aí você não Sim. divulga que tem saqueador em Londres, você não divulga que tem ladrão, você não divulga que tem assalto em Londres, você não divulga que as mulheres estão expostas a estupro, por exemplo. Você não divulga nada É, disso na é, imprensa britânica. é. Porque se você fizer Deixa eu, isso, pode falar, Deixa eu pode. te fazer, não, eu fazer um parênteses de você falando de. Lembrei de uma história muito bacana. Eu recentemente entrevistei um dos melhores, um dos mais famosos escritores britânicos, historiador, escritor da atualidade, Roger Moorhouse, que tem meia dúzia de livros traduzidos em muitas Sim, sim. línguas. Eu entrevistei ele para o canal e eu pedi para ele contar, né, como você está contando, nem precisei te pedir, mas ele pedi para ele contar umas pérolazinhas, né, umas coisas assim que ninguém sabe. Ele contou uma sensacional que tem tudo a ver com isso aí que você está falando. Ele disse que quando ele estava em Berlim, analisando lá os arquivos da Segunda Guerra, para escrever o livro dele sobre o Terceiro Reich, ele descobriu, quase que por um acaso, que durante os primeiros, um determinado ano, não lembro qual ano, mas durante os primeiros anos do governo nazista, antes da guerra, antes de 39, em que o governo nazista dizia que, né, que ela era uma sociedade perfeita, isso que você acabou de falar, a propaganda era toda de que aquilo era fantástico, ele descobriu um serial killer em Berlim. Isso foi sensacional porque eles diziam, pô, como é que vai ter um serial killer nazista? A sociedade é Pois é. perfeita. Se é Pois é, e perfeito, aí tem crime, né? exatamente. E aí ele escreveu É, um artigo, era o assassino do trem. Ele pegava o trem à noite e estuprava e matava coisa de mulheres. filme, assim, né? Aqueles filmes De de filme. tensão, É, assim, de muito suspense. bacana, muito bacana. Então tem a ver com isso, né? Quer dizer, isso era escondido, né? A mídia nunca, na época, né? Não dizia Nunca que ia tinha, mostrar, não imagina. tinha por que mostrar, né? E É, assim, é. se a gente acha que estava ruim lá, na frente russa também estava complicado o negócio, tá? Sim, conta Porque um pouco. alguns massacres você não noticia, né? Como que você não vai Uhum, noticiar, por exemplo, o massacre de Katyn, por exemplo, né? Que os uhum, caras mataram um monte de gente, né, do exército polonês, se não me engano, aliado. E aí, aliás, do exército, se não me engano, eu não vou lembrar o país agora. Mas no massacre de Catinha, o que acontece? Os caras eles vão lá e vão dar tiro nos soldados desarmados, cara. Tipo, pô, você vai matar. Isso mesmo, né? O massacre uhum, de Catinha ali, ele vai ser feito na Polônia, quando os russos entram lá, quando os soviéticos entram lá, eles vão uhum, matar os caras com tiro. E tem filme, inclusive. Os caras matam com tiro na nuca, os caras só vão descobrir os corpos depois da guerra. Quando os alemães certo. assinaram o pacto, por exemplo, com os nazistas, né, de não Uhum, agressão, esse assunto só podia sair na imprensa soviética se fosse aprovado e se o texto fosse aprovado, né? Por quê? Porque tinha todo um uhum, receio de que vai que a gente declara guerra para os caras amanhã, como de fato aconteceu, né? Então não podia uhum, elogiar demais. E aí você tinha as fontes oficiais, que era o Pravda e o Izvestia, né? São os dois jornais que vão ser as fontes oficiais soviéticas, tá? Então uhum. só vai ser verdade se sair nesses jornais. Se não sair Vai nesses ver, jornais, claro. mentira, você é preso, tá? Então, tem todo esse caminho também. Né? E aí os russos vão mandar também escritores, eles vão optar por escritores, não por jornalistas, por quê? Porque eles querem fazer Uhum, uma grande crônica da guerra, depois da guerra acabar, para, né, ter. E é por isso que a memória é tão forte no país, né? O soldado comum ele era proibido de manter diário. Tá? Ele não podia manter diário. Se ele fosse pego com uhum, diário, ele ia ser punido. Mas você certo. tinha os escritores que eram enviados simplesmente, apenas, exclusivamente para registrar as crônicas. Né? Então, eles Uhum, preferiram, ao invés de jornalistas, escritores.
E aí você tinha também alguns Interessante. estrangeiros, tal, né, que você colocava para cobrir, mas esses estrangeiros também eles eram filtrados, né? Tinha que ser ali amigo do comunismo, senão não ia também, né? Então, Hum. por quê? Porque muitas vezes o jornalista podia ser um espião, então por isso eles se filtravam tudo, né? Então você tinha um filtro muito grande, um filtro gigante, assim, dentro da frente russa, né? Então, isso vai perdurar por algum tempo. Deixa eu parar a partilha aqui, para eu continuar falando, ao invés de ficar mostrando os slides agora. Então, você tem É, ali... pode falar. todo governo ditatorial, né, governo de extremo, faz isso, né, de controlar a informação. Como você falou aí do Getúlio Vargas, né, no Estado Novo, Hitler no nazismo e Stalin aí na União Soviética. Não tem Aí jeito, né? você deve pensar assim, né? E os americanos? É, os americanos. Bom, você pode falar um pouco disso pra gente. Eu acho que os americanos é mais num Os americanos soft. também tinham uma censura forte, cara. Por mais que a gente tenha na Interessante. Constituição norte-americana o direito de liberdade de expressão e pensamento ali bem garantido, você tinha totalmente um sistema de censura também. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando aconteceu o Pearl Harbor, você teve Aham, 24 horas de censura, 24 horas de emissoras transmitindo só o necessário, sem divulgar nada. Só depois, interessante. quando o governo americano tomou pé do que tinha realmente acontecido, porque quando aconteceu o Pearl Harbor, você imagina que eles foram pegos assim, até podiam supor que pudesse acontecer, mas não que ia acontecer da forma Uhum, como aconteceu. E aí o governo sim, foi pego meio que de surpresa, e então os jornais, ó, vocês não podem escrever sobre o que aconteceu, tirem do ar todas as linhas telefônicas comerciais lá de Pearl Harbor, deixem só as linhas militares abertas para a gente se comunicar, para que não saia informação do que aconteceu, nem foto, nem nada. Né? E é legal que você tinha jornalistas em Pearl Harbor naquele dia. Se você, quem uhum. der um Google na internet aí vai achar imagens de Pearl Harbor. Os caras filmaram Pearl Harbor a cores, inclusive. Né? Então É tinha mesmo, que jornalista. legal. Era um domingo, todo mundo estava de folga, então tinha gente com câmera, família filmando, tirando foto, de repente começa a ver as coisas acontecendo e vira registro histórico. Claro, Né? claro. Mas você tinha um conflito gigante entre a liberdade de expressão e a censura militar com fins de poder segurar a informação mesmo. Né, de, olha, não pode fazer. Aí até que baixaram uma lei que haveria censura militar, porém os congressistas poderiam fazer suas críticas a generais e a operações, mas a imprensa não poderia, que é um negócio que você fica Interessante. pensando, né, como que o congressista pode e o jornal não, né? Então, Claro. Então remete àquilo que você falou no início da nossa conversa, né? Que na guerra o jornalismo também é uma arma, né? uma arma, se torna uma arma. É, E outra é. coisa também que a imprensa falou muito pouco nos Estados Unidos, até um pouquinho depois da guerra, isso também foi evitado, é que os americanos eles vendiam petróleo para os japoneses, né? Então Sim. tinha relações comerciais. Então, né? Como assim você vendia armas para o cara que te atacou, né? Então, então isso a imprensa Interessante. evitava de comentar assim, porque sabia que era um assunto que tinha um certo melindre ali de como você tratar a situação. Porque se você falasse isso indiretamente, você poderia estar acusando o governo, principalmente depois que o Roosevelt ele morre, de um Uhum. governo que levou o país, estava levando o país à vitória, desse governo ter falhado por ter vendido armas para o inimigo, né? Interessantíssimo. Então, assim, Interessantíssimo esse a ponto. imprensa tinha que ficar bem na dela, assim, evitando ao máximo, né, de falar, tá? Além de outros assuntos, né? Que daqui a pouco eu converso mais, que eu tô falando muito. Pode ir perguntando aí. Voltando lá ou pulando, né, lá para os nossos pracinhas, tem aquela história dos panfletos, né, panfletos que os alemães escreveram em português e jogaram sobre os pracinhas, né, e panfletos que nós escrevemos também, né, em alemão e jogamos, né, Verdade. em cima dele. Conta um pouquinho desses panfletos para gente, por favor. Aí são técnicas e táticas da guerra psicológica, né? Então, os brasileiros, eles, no começo, eles não tinham esse setor na FEB, até que você cria um setor de contra-informação. Então, cabe ao setor de contra-informação produzir esse material, né? Não são os jornalistas que vão produzir, tá? Tá. Esse material vai ser produzido pela contra-informação, ou seja, pelo Serviço de Informações do Brasil, né? Que você Uhum.
quando a gente pega esse serviço de contra-informações para estudar, você fica impressionado como que os caras faziam tanto com tão pouco. Eles eram, no máximo, umas 30, 40 pessoas, sabe? E boa parte deles civis que foram recrutados para a FEB e colocados, né? Exceto nos cargos de chefia. E esses caras, eles fazem um baita serviço. Você tinha muitos imigrantes, filhos de imigrantes italianos na FEB, e esses caras, eles falavam o idioma, escreviam no idioma. Então você tinha duas formas desse tipo de propaganda: os panfletos que você citou, e tinha também os alto-falantes, cara. E os alto-falantes começaram a ser utilizados a partir de dezembro de 44, até mais ou menos no inverno, passou o inverno, até mais ou menos próximo ali de Monte Castelo. Tá? Então, no que consistia? Eles pegavam nas linhas brasileiras um monte que fosse mais alto, que desse um bom retorno para escutar no vale, e começavam a falar em alemão. Só que aí que tá, eles não ficavam xingando os caras, né? Não é tipo assim, vocês são, né? Não era isso, era tipo, a guerra tá perdida, os russos já entraram na Alemanha, enquanto vocês estão lutando aqui, a sua família pode estar passando necessidade na Alemanha, os russos podem estar, porque eles trabalhavam muito esse medo do alemão de ser conquistado pelos soviéticos, sabe? Então, em alguns documentos que eu tive acesso no Arquivo Nacional, tem muito disso. Brasileiros escrevendo para os alemães, né, e aí não falando assim, tipo, a FEB vai ganhar de vocês. Não era isso, não. Né? Era assim, os russos estão na casa de vocês. Vocês que sabem, se vocês querem continuar lutando aqui, vocês continuem, mas a guerra está perdida. Né? Tem na bibliografia da FEB, né, alguns livros que eu andei lendo, tem 3 relatos, pelo menos 3 relatos de alemães que se renderam por conta disso. Da frente oposta não tem isso. A gente tem um caso de deserção na FEB só, que é Bruno Larsen, se eu não me engano o nome do cara. Tá? Esse Bruno Larsen meio que vai para outro lado e fica lutando no exército alemão. Um dos correspondentes, eu não vou lembrar qual, ele escreve que depois da guerra o Bruno Larsen é encontrado prisioneiro num campo francês e ele teria se matado no campo francês. Né? O detalhe é que esse Bruno Larsen não volta para a FEB, não volta preso, não volta para o Brasil. Então, das duas umas, ou é verdade que realmente ele se matou nesse campo de prisioneiros franceses, ou mataram ele e foi para outro lugar, ou mataram ele, enfim. Né? Enfim, não tem. Entendi. Interessante. São muitas histórias, né? Fascinantes, né? Sim, sim. Eu acho que tem muita história para ser resgatada ainda, né? Porque me parece que está mal apesar de ser um evento tão antigo, né? Está mal documentado, né? A história da FEB, né? Eu acho também que a gente tem algumas carências ainda de organização documental, oficial e não oficial também. Eu acho que da parte oficial a gente tem um arquivo assim, muito bom, muito acessível, inclusive, que é no Departamento Histórico do Exército, aí no Rio de Janeiro, sabe? Então, geralmente não é burocrático, não costuma ser burocrático. Você entra no site, preenche um formulário explicando o que você quer e para que você quer, e quando você chega no dia lá, já está tudo separado para você. Eles são bastante eficientes. Só que assim, a gente não sabe tudo que tem lá dentro desse arquivo, né? Então, por exemplo, eu estive no ano passado, mês de setembro, se não me engano, no Rio de Janeiro, e aí eu tinha pedido, só que eu já tinha algumas relações de documentos que eu queria, né? Porque outros colegas pesquisadores já tinham, porque está tudo em caixas, cara, e aí que eu falo que é a carência, né? Eles estão em caixas de madeira, né? Então, você tem as caixas lá, mas esse tamanho assim, mais ou menos. Tá? Um metro, o tamanho de um livro, uma A4 um pouquinho maior. E essas caixas estão numeradas, e dentro delas estão os papéis, ainda com os originais, ainda com grampo original, sabe? Tipo assim, dá um medo de você rasgar, estragar, sabe? E também como você estava pesquisando? Eu estava pesquisando. Cara, eu fui pesquisar várias coisas, na verdade, mas assim, com maior ênfase, eu estava pesquisando o serviço de contra-informações a respeito dos Partigiani, que é a resistência italiana, né? Então, que é um livro que deve ser lançado em breve aqui, estou nos finalmente dele aí, que é a relação dos Partigiani com os pracinhas, sabe? Da resistência italiana com os pracinhas, que era uma relação de amor e ódio, assim, sabe? Eles eram muito amigos em alguns momentos, mas em outras partes eles meio que se suportavam no máximo, assim, sabe?
Então, geralmente, quando envolvia as italianas, eles brigavam, Claro, geralmente. claro, né? Né? Mas, enfim, eu fui pesquisar isso, fui pegar mais algumas coisas dos correspondentes brasileiros também, e acabei encontrando mais um monte de coisas lá, de outros documentos que estavam secretos e agora, por conta de terem vencido, de ter vencido o prazo de secreto dele, eles se tornaram públicos, né? Mas citando, por exemplo, um exemplo que o arquivo tem lá, que é bem legal, que eu acho que quem tem interesse em conhecer a FEB, bem legal de pedir para conhecer, né? Com a justificativa, óbvio, né? E aí você tem o arquivo secreto do General Mascarenhas, que se tornou público em 2018. Ele foi digitalizado e tornado público em 2018. Tem muita coisa que ele publicou no livro dele, né? A FEB pelo seu comandante, lá em 47. Mas tem algumas críticas aos americanos, por exemplo, que não saíram por lá, né? Que não saíram no livro, porque pô, ia pegar mal pra caramba. Acabou de ganhar do lado dos caras, e aí de repente você faz um livro onde fala, né, não mal, mas critica eles, né? Então, mas agora esse documento já está público já, então quem quiser pesquisar dá para pedir lá no departamento histórico. Mas a gente tem uma carência ainda grande, por exemplo, você documento da FEB em quartéis no Brasil, né? E aí você não sabe o que tem nos quartéis, né? Então eu acho que ainda falta assim algum governo, alguma entidade, com apoio, algum patrocínio da iniciativa privada, montar um grande centro de documentação da FEB e a partir do governo federal, falar assim, olha, todos os quartéis que têm documentos referentes à FEB têm que mandar cópia para cá. É obrigado. Claro, né? Claro. E aí você conseguiria centralizar todos os documentos da FEB em um local só. Eu acho que é isso que ainda falta. Eu acho que é isso que ainda falta para a gente. E aí, senão acontece igual você falou, a gente vai ter sempre uma história que ela vai ser contada em partes, mas que você vai acabar só descobrindo outras coisas anos depois, tempos depois. Então, eu acho que nesse sentido... O Brasil não sabe preservar a memória, né? Eu acho que a gente tem aprendido, assim, mas ainda está num processo de aprendizado, digamos assim. Claro, claro. Você sabe que eu já visitei 2 navios que serviram na guerra e viraram museus nos Estados Unidos. E recentemente, sei lá, 2 anos atrás, alguma coisa assim, a gente viu que o porta-aviões de São Paulo, né, nosso único porta-aviões, e que nos colocava numa seleta lista, né, de países com porta-aviões, que são poucos países, né, são, sei lá, 10 países que têm porta-aviões, e o Brasil estava lá. Ele foi decomissionado, né? Então, ele vai virar sucata. Em qualquer, né, país sério, ele viraria museu. Sim. Seria fantástico, né? Ancora ele no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, né? Vira um museu da história militar brasileira. Isso é lindo, né? Mas enfim. Também, Marcelo, eu acho que essa parte de documentação, até para a gente que é jornalista, que não mora no eixo de São Paulo, aí complica para pesquisar, sabe? Porque para você se deslocar, igual eu moro aqui em Ponta Grossa, né, no Paraná, claro, eu tenho que sair daqui, ou eu pago muito caro na passagem, que vai parar umas 4 vezes de avião para chegar no Rio de Janeiro, ou eu vou para Curitiba, uma hora e pouquinho daqui, para chegar no Rio de Janeiro, né? Então, isso ainda dificulta muito para a gente, ainda. Claro. Para o jornalista quanto para o pesquisador, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem muita, mas quando eu digo muito, é muita coisa mesmo da FEB para contar. Porque em 25 mil homens, você tem 25 mil histórias, cara. Né? Então, você tem muita coisa para contar, né? Muita riqueza de detalhe. Eu tento divulgar um pouquinho do que eu consigo descobrir assim, na minha página do Facebook, que é a B de Vitória, né? Volta e meia a gente acaba colocando lá histórias, né? Muitas fotografias, que eu também as fotografias, igual eu te falei do Horácio Coelho, que foi o fotógrafo oficial da FEB, o arquivo dele ficou para a Agência Nacional. A Agência Nacional foi extinta. E aí esse arquivo acabou indo hoje para a Biblioteca Nacional. Né? Então hoje o arquivo dele está na Biblioteca Nacional. E graças a um excelente trabalho que vem sendo feito lá, essas fotos já estão disponíveis. Aí o pessoal fala assim, mas não tem foto da FEB. Rapaz, como não tem foto da FEB? Só nesse arquivo que eu estou falando aí, que é público e gratuito, tem pelo menos umas 2.000 fotos da FEB. Então, né? Essa é uma dica maravilhosa, porque eu ia dizer isso. Eu ia dizer para você, cara, eu não acho foto da FEB. Eu só acho, assim, meia dúzia de fotos péssimo. Não, então, põe no Google lá. A gente não sabe disso. Escreva no Google lá, Cian, S-I-A-N, Cian, Biblioteca Nacional.
faz teu cadastro lá, rapidinho, Sim, CPF eu e tenho. tal. Não, não, eu tenho cadastro. Já Oi, pesquisei cara, muita é coisa na só biblioteca. digitar lá, digita Só minhas que. dicas, pesquise por Força Expedicionária Brasileira, pesquise por FEB, pesquise pelos locais de batalha da FEB, pesquise pelos comandantes da FEB. Por quê? Porque o trabalho foi muito bom, digitalização, ok, mas ele não Sim, está bem organizado as tags, as palavras-chave não estão bem organizadas, então acaba que você não tem que usar várias palavras para você encontrar os assuntos, né? Mas tem maravilha. bastante. Dicona aí para o pessoal. Eu queria, a gente tem que encerrar daqui a pouco, né? Não vou te prender mais que uma hora, mas eu queria te falar dos seus livros. Você tem mais de um livro publicado, não é? Eu tenho um livro que eu publiquei em Mato Grosso sobre os soldados de Mato Grosso do Sul na Segunda Guerra Mundial, né, É. chama Confissões do Fronte, Soldados de Mato Grosso do Sul na Segunda Guerra Mundial. Né. Como sou de Mato Grosso do Sul, eu fiz um recorte, entrevistei uns 30 expedicionários que ainda estavam vivos no Olha que estado e bacana. Que bacana. peguei arquivos lá e tal. Fui atrás também, estive na Itália algumas vezes também para poder conhecer esses locais, né? Tinha um senhor que Nossa, ele que era bacana. eu falo que ele era meu avô adotivo, o seu Manuel Siqueira, né? Ele era da Quinta Companhia do Sexto Regimento, já falecido, e a gente trocava muita ideia. Ele me chamava de Saco B, né? Que Saco B é uma gíria que tinha na FEB. Saco B era o cara que não foi para o front, né? Então ele me chamava de saco B, porque na FEB você ganhava 2 sacos com pertences. O saco A, que você levava onde você fosse, e o saco B, que ficava na retaguarda caso você perdesse o saco A. Então ele me chamava de Entendi. saco B. Né? Então a gente Barato. ficou amigo, foi uma perda muito forte assim quando ele faleceu. Mas enfim, eu entrevistei esses soldados, registrei várias histórias do estado de Mato Grosso do Sul na Segunda Guerra Mundial, e é um Que estado que bacana. eu gosto de contar a história porque a gente teve soldados indígenas do estado que foram para a Segunda Guerra Mundial, Olha só. da etnia Terena, e alguns da Guarani também, Olha mas da só. etnia Terena, lá no Pantanal, a gente teve Uhum. soldados servindo no 9º Batalhão de Engenharia. Né? Então, imagina que loucura, né? Os caras saíram lá da aldeia, Muito, do exército, e muito. aí, isso década de 40, né? E vão lá desarmar mina na Itália, né? Então, tem umas Incrível, que histórias loucura. legais. Assim. Muito. E eu achei fotos Interessantíssimo. de alguns soldados, cara. Eu achei fotos de alguns Olha só. soldados assim, dentro do arquivo, e eu fiquei impressionado que eu achei fotos dos caras lá e consegui achar os nomes, tal. Muito legal, Entendi. assim. E tem um Depois outro deixa. livro. Oi, Desculpa, pode então, falar. depois deixa no comentário sua página no Face, seu Ah, e-mail sim, se sim. quiser, como o pessoal pode te achar se alguém quiser comprar livro. Você ia Sim. falar do outro livro agora. Então, o outro livro, ele chama Crônicas de Sangue, Jornalistas Brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então, ele faz um apanhado bastante forte, assim, e aí é mais aprofundado também, né, na vida de cada jornalista que foi cobrir a FEB, e eu conto o cotidiano deles, desde o embarque no Rio de Janeiro até a volta e o pós-guerra de todos os jornalistas que estiveram na FEB, né, que eu acho que esse também será Ótimo. um tema que a Uhum. gente vai falar depois no seminário futuramente, né? Sim, sim, sim. Então, né, no Sim, seminário sim. a gente vai contar especificamente um pouquinho de cada jornalista, né? Hoje a gente passou meio por cima assim, Ótimo, rapidamente, né? Mas no claro. seminário a gente vai aprofundar, tá? Então, foi muito legal porque eu conheci os parentes dos correspondentes, cara, de alguns correspondentes, sabe? Então, o neto do Horácio Coelho, por exemplo, me forneceu informações sobre o avô dele depois da guerra, assim. Que O barato, hein? Que Horácio Coelho, barato. depois da FEB, ele foi para a Expedição Xingu, para você ter uma ideia. Já tinha Olha mais de só. 60 anos e foi para a Expedição Xingu, né? Lá, Caramba. inclusive, nos Vilas Boas, lá. Então, tipo, Uhum. pô, o cara foi para guerra e ainda foi depois lá para o Mato Grosso, né, Que explorar o bacana. sertão. Né? Eu entrevistei a Nora do Stamato, peguei Bacana. uma vasta biografia do Rubem Braga, achei muita coisa nos arquivos americanos, dos correspondentes americanos que cobriram a FEB também. Então é um livro que eu tenho um carinho bastante grande sobre ele aí. E adiantando para quem Bacana. está assistindo a live aí, a gente Uhum. vem trabalhando num livro a respeito dos partigiani e dos brasileiros. E tem um Uhum. outro que eu estou escrevendo com um psicólogo, um colega meu, que é sobre as reações dos soldados da FEB em combate, né, analisadas pelo Olha, psicólogo. interessantíssimo. Né? Então, Interessantíssimo, hein? é um livro que deve sair até metadezinha de 2021, se a pandemia deixar, né? Tomara que Não, deixe. vai, vai dar tudo certo. E vamos divulgar os livros aqui na página. Com É um certeza. prazer a divulgação por aqui também. Bom, eu vou deixar meu e-mail Então, aqui nos comentários ali, isso. né? Pode, Vou deixar pode também o endereço colocar. da página também.
para todo mundo que quiser acessar. É uma página é uma página que eu sempre digo que é uma página colaborativa, né? Você pode mandar informação, a gente vai atrás também. Que assim, eu costumo dizer que a gente nunca sabe tudo. Eu principalmente falo que eu não sei tudo. Eu estou sempre aprendendo, Claro, né? sem dúvida. Ainda mais que eu sou um civil, né? Um civil que civil no meio militar, trabalhando com o meio militar. Eu tive que aprender muita coisa, né? Muitas palavras, muitas as patentes. Eu falo que o mesmo processo que os caras que foram cobrir a FEB passaram, eu estou passando ainda, sabe? De ter que aprender na prática sobre as coisas. Mas como faz algum tempo já, faz mais de uma década que eu venho estudando o assunto, já me sinto bastante seguro para trabalhar, principalmente na parte de imprensa. Né? Então, Legal. é sempre um prazer assim poder dividir esse conhecimento que eu Bacana. tenho e ser aprendendo também, né? Isso aí. Estou Então, colocando. beleza. Vamos, pode colocar aí e nos vemos domingo que vem no simpósio. Para quem está acompanhando Simpósio. não sabe, domingo que vem vamos ter nosso primeiro simpósio virtual sobre a Segunda Guerra. Quem quiser participar pode procurar aqui na página, Enigmas da Guerra, como fazer a inscrição. Domingo que vem às 18h30, né? Vão ter 4 especialistas falando temas diferentes sobre a Segunda Guerra e terminando numa mesa redonda com todo mundo. Prometo Já que me eu trago cobraram. fotos de cada correspondente Opa, depois. ótimo, maravilha, perfeito. Já me cobraram comes e bebes por seminário. Eu não sei como é que eu vou fazer isso virtualmente, mas. Pois é, virtualmente vai ser complicado, né? É. Já Elton, aproveito fazer uns merchans, assim, né? Coloca do patrocinador. é o jeito. Elton, foi um prazer, muito obrigado, foi ótimo essa live. Vai ficar na página, né? Então, assim, mais de 90% das pessoas que vêm depois. Eu vou até te atualizando depois. E vai ser muito bacana, tenho certeza que a comunidade vai gostar. Tá bom? Tá joia. Foi um prazer. Estou sempre Obrigado. aí para auxiliar. Tá bom, Marcelo? Tá joia. Um abração. Um abraço. Até mais. Boa noite para todo mundo aí.